Boa noite, começa aqui mais um Conversa Franca e hoje o tema é sensacional. São 30 anos da Constituição Federal, a lei que permeia as relações desse país, a lei que direciona o Brasil de direito e de fato. E eu, nesse período, teve muitas críticas, sugestões, recebeu emendas, recebeu, enfim, outros detalhamentos. Surgiu em 1988, exatamente no dia 5 de outubro, e de lá para cá a gente tem se transformado, tanto o país quanto as leis. Hoje somos completamente diferentes, tanto o Brasil quanto a Constituição, não é? E o que a gente quer saber aqui é se de fato a lei federal está adequada com o país de hoje, contempla o Brasil de hoje. E eu trago para falar para a gente sobre isso Dr. João Vitor Girão, que é advogado e que faz mestrado em História do Direito. Boa noite, João. Boa noite, Antônio. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E também Dr. Diego Dávila, que é advogado constitucionalista, à minha direita. Boa noite, doutor. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo aqui. A Constituição surge ali na questão das diretas, né? Da ruptura do regime. Mas antes de a gente chegar lá, vamos dar uma coisa bem didática. O que é uma Constituição Federal? Você tem vários conceitos, de conceitos sociológicos a conceitos estritamente jurídicos, mas para facilitar... Para bom entendedor? É a lei máxima, é de onde surge todo o ordenamento, é o germen do ordenamento. Que você tem discussões sobre o que vem antes, mas para um conceito, é a lei máxima, tudo tem que estar de acordo com a Constituição. Nada pode estar em contrariedade à Constituição. Não existe direito sem Constituição. Existe direito sem Constituição. Isso aqui é ponto pacífico aqui. Isso é ponto pacífico. Ponto pacífico? Pelo menos em tese. Ele é o ordenamento que nos dá direitos e deveres. É esse mesmo? Ela é a matéria. É matéria. É a matéria. Mas eu gosto de enxergar, na verdade, eu enxergo a Constituição também como um contrato social, né? Ele é um acordo entre o povo, os governantes e os governados, né? É a Constituição que vai construir o Estado, através do qual se vai tentar chegar a uma harmonização social. Então, a Constituição ela sempre vem para inovar, né? Ela sempre vem para gerar uma nova ordem social. Ela sempre representa uma ruptura com uma ordem anterior ali, né? Uma ruptura e uma nova ordem. Eu digo para você, falar em ruptura, nós vivemos exatamente, o cenário era de rupturas. E a Constituição Federal surge e se transforma no principal símbolo da redemocratização do país. Então vamos só para voltar aqui. Qual era aquele cenário? E o que de mais importante ela trouxe? E o que ela conseguiu mexer na nossa vida nesses 30 anos? O Brasil ele vinha de um governo totalitário, me desculpa, não uma revolução, aquilo era uma ditadura, e você tinha, o que você vem, e é o característico das constituições que vêm após esses períodos, é uma proteção do indivíduo contra o arbítrio, contra o Estado, é uma tentativa de dar voz aos grupos que foram perseguidos, é uma tentativa de limitar principalmente o poder. O que mais se quis durante a Constituição foi limitar. Ela é tão extensa, não na concepção de que eu vou esquematizar tudo, mas na concepção de que eu vou dizer como se tem que fazer para que você não faça de outra maneira. Porque esse era o medo do arbítrio. A gente vinha de anos onde pessoas desapareciam, onde você tinha censura... aumentar o poder do cidadão em relação ao regime, em relação ao Estado. É limitar a ideia do Estado maior, muito maior que o cidadão. Isso, a ideia de uma Constituição, ela sempre é a norma que lida com o poder. Ela limita o poder, colocando a estrutura do poder, falando, poder você tem que agir dessa maneira, você só pode agir dessa maneira, eu só te autorizo a agir dessa maneira, e ponho para o cidadão direitos que são como escudos, são como esferas contra esse poder, eu falo, olha, é como se ela é uma lei que lida com as limitações do poder, seja pela estruturação, seja por meio de colocar fundamentos intransponíveis para qualquer poder em qualquer situação. Perfeito. Eu queria aproveitar esse gancho, é muito interessante isso que tu falou, Diego, sobre a questão da limitação do poder, né? A relação entre a Constituição, a cultura jurídica do constitucionalismo e a limitação do poder. Porque, na realidade, a história do constitucionalismo ela é uma história de limitação e de redistribuição do poder político, né?
Então, desde 1215, lá com a Magna Carta, a Constituição, o primeiro documento constitucional, né, de que se tem notícia, ele veio para limitar o poder do rei João Sem Terra, lá que estava cometendo desmandos à torta e à direita. Então a nobreza chegou lá e falou, não, você não vai governar como você bem entende. Tem essas leis aqui que você precisa seguir, inclusive se você não seguir, vai haver a convocação de um parlamento de 25 nobres aqui para retirar os seus bens até que você volte a cumprir essa Constituição. Então isso foi assim lá na Inglaterra, isso foi assim na primeira Constituição escrita que a gente tem, que é dos Estados Unidos, também, que limitou, na verdade, retirou o poder político da coroa inglesa e trouxe esse poder para o povo americano. E foi assim na Revolução Francesa e foi assim também no Brasil, né? Também no Brasil. E acaba sendo uma herança, é uma modernização da Constituição antiga. Tem alguma herança boa da anterior? Tem, a gente tem uma sequência de direitos que foram sendo mantidos, foram sendo aprimorados, mas os direitos... Você tem modificações importantíssimas, que é a modificação topográfica, por exemplo, de onde está situada na Constituição, os direitos fundamentais. Você tinha uma série de direitos fundamentais, liberdades civis, mas você traz ela para o início para mostrar a mudança de visão. Para mostrar, olha, o cidadão agora é simbólico, mas o cidadão é a prioridade. É a prioridade. Eu trago, olha, em vez de estar no, e me corrija se eu estiver errado, 167 da outra, eu não, da anterior não lembro, mas veio para o artigo 5º. Então você diz, olha, você abriu a Constituição, você viu como é o Brasil, que está aqui os direitos do cidadão. Você abriu a Constituição, você se depara com o cidadão protagonizando a questão do direito no país. Em teoria, essa era a intenção. O que eu percebo que é uma intenção, exatamente a intenção de proteção. A Constituição, o valor dado à Constituição, e complementando o que ele falou, do constitucionalismo é sempre proteção. Ele nasce como o constitucionalismo é como se eu chamasse para um contrato quem tem poder. Falasse, olha, agora eu tenho, você tem seus poderes, mas você tem suas obrigações também. É uma ideia muito forte, uma concepção muito forte. É o ônus e o bônus. Isso. O bônus e o ônus, porque antes, pra gente é estranho, mas antes tinha gente que podia fazer o que quisesse. Então... Arbitrado, e então nós estamos aqui pelo BNC, né, Play, você entra na rede social, vai lá no YouTube, acessa BNC Play, acompanha e interage essa conversa sensacional sobre um tema maravilhoso, que são os 30 anos da Constituição Federal, com duas pessoas que entendem muito do assunto, que é o João Vitor Girão e o Diego Dávila, são dois advogados constitucionalistas. Você também acessa no Facebook, vai lá, BNC Facebook Oficial, você entra e conversa com a gente. Eu quero te responder aqui, se não responder todas, a gente acaba respondendo depois, que vocês vão ficar plugados conosco aqui. Estamos falando da Constituição Federal, do que é de fato uma Constituição Federal, o ônus e o bônus, nós falamos por aqui. Eu digo o seguinte, nessa questão do ônus e o bônus, ela nos trouxe também alguns avanços. Sim, não, sim. Os mais significativos, por exemplo. Para mim, primeiro, a ideia de adequação do Estado, um Estado servente ao cidadão e não o contrário, que a gente tinha, uma submissão do Estado ao cidadão. Você tem a voz de grupos que você não tinha, por isso a nossa Constituição é muito complexa. O processo da Assembleia Constituinte foi muito complicado por causa disso, porque era todo mundo querendo colocar todos os direitos, porque é a luz, a Constituição foi a luz nas trevas que foi a ditadura. E essa complexidade da Assembleia Nacional Constituinte de 87, ela é exatamente o que mais legitima essa Constituição, porque foi realmente foi dado muita voz a gente, todo mundo. Né? Assim, foi tentado dar voz a todo mundo. Isso. Porque tem um histórico que é interessante. Desde o início da década de 80, o Brasil já demonstrava sinais de que não aguentava mais aquele regime ditatorial, né? Então as pessoas estavam já se organizando em prol do direta já, para conseguir uma eleição direta para presidente da República em 85. E também já estava se organizando para pedir uma Assembleia Nacional Constituinte que fosse exclusivamente a Assembleia Nacional Constituinte. Mas nesses dois pontos o povo restou frustrado, porque as diretas já perderam, apesar de que, mesmo assim, o Tancredo Neves, né, que foi o primeiro presidente civil eleito depois daqueles 20 anos. De forma indireta, mas foi. De forma indireta, mas chegou lá foi no colegiado. E contribuiu muito para que tudo aquilo acontecesse, né?
A Assembleia Nacional Constituinte ela também não foi exclusiva. Ela foi, na verdade, um Congresso Nacional que tinha poderes constituintes, mas que a partir da promulgação da Constituição continuaria como Congresso Nacional. Então, eu não lembro os números exatos, mas assim, a grande maioria dos deputados e senadores já era composta por políticos que já estavam lá e que não representavam essencialmente uma mudança. Teve gente que dobrou o mandato, né? O cara era parlamentar por parlamentar, e aí houve uma eleição específica para deputados, parlamentares constituintes, e foi feita uma eleição, e esses mesmos caras se candidataram, e boa parte teve o segundo mandato. Ele era parlamentar e constituinte. E acabou a mudança ficando na mão... Em teoria. Teórica. Isso é bastante teórico, porque foi um pleito à época, como o professor falou, que é a questão da constituinte exclusiva. Mas é que se esquece o que é o poder constituinte. Não interessa quem maneja o poder constituinte. E talvez esse seja a melhor coisa, mas o maior perigo do poder constituinte. Seja quem for, ele está legitimado a fazer tudo. Ele tudo pode. Né? Tudo pode. Né? O poder constituinte, e é uma coisa que nessas eleições agora você teve todos os candidatos falando de constituinte, é uma coisa que me assusta, porque o poder constituinte é um poder sem precedente, o poder constituinte, uma vez que ele se manifesta, todo ordenamento jurídico deixa de existir. Ele que escolhe o que vai ser ainda do ordenamento ou não. Ele escolhe tudo, ele escolhe inclusive como ele vai votar. A nossa Assembleia deliberou como eles iam decidir as coisas. Não há nenhuma outra inferência. É como se você chamasse o poder e acabou. Zera tudo. Não, ele faz o que ele quiser. Zera tudo, começa ele pode manter o que ele quiser. Você tem poder para fazer tudo de novo, dar todo o ordenamento jurídico do país. Todo. Não, mesmo que você não mude diretamente, todas as leis, a substância delas é a Constituição. Então, não me interessa uma lei anterior. Se eu digo que essa lei continua válida, você mudou essa lei sem ter alterado a redação dela, porque você mudou a substância dela. Perfeitamente. Você mudou a Constituição. Agora, assim, a grande questão também, que é uma crítica que se faz a esse detalhe da Assembleia Nacional Constituinte não exclusiva, né? É que muitos pensadores brasileiros daquela época deixaram de participar desse processo diretamente, porque eles não se viam como políticos profissionais ali que pleiteariam um cargo, né, para o Congresso Nacional. Perfeito. Então, assim, o Brasil é um país de um pluralismo sem igual no mundo, né? E o fato de terem concorrido aquelas mesmas pessoas, numa visão mais geral da coisa, acabou, acho que, atrapalhando um pouco inicialmente essa tradução do pluralismo do Brasil lá na ANC, né, na Assembleia Nacional Constituinte. Perfeitamente. E a gente está vendo que, de qualquer forma, tem lá os nossos altos e baixos. Sim. A coisa nunca vai estar perfeita, né? Até porque, quando se elege um parlamentar, dá-se o direito de qualquer pessoa se candidatar. E aí vamos fazer uma lei magma do país, a lei maior, um indivíduo que não conhece nada de país. Também tem essas questões, né? Teve essas questões, eu creio que teve essas questões. Né? Você tem essas questões, mas é porque assim... não é só isso, não é só conhecimento técnico, não é só... Sim, eu digo leitura de país, porque essa é a coisa mais interessante. É onde entra a questão... Por que todo mundo pode se candidatar? Porque pode se eleger um escravo, pode se eleger um analfabeto e ter a visão mais de baixo para cima. Sim. Mas parecem que também não foi aquela coisa toda. É porque a gente tem que fazer uma opção, isso você acaba. Eu vou fazer um funil em quem pode chegar ao poder, ou eu vou permitir a todos. Se eu permito a todos, eu tenho que... porque o poder é técnico. Você tem que usar, pelo menos o direito. O poder jurídico, ele é técnico. Se a gente comete erros no direito, esses erros vão ser cobrados no futuro. A estrutura vai se... Então, você dá um aparelho para esse cara conseguir atuar, mesmo que ele não tenha o conhecimento técnico. Ele, necessariamente. Hoje em dia, você tem os assessores legislativos são extremamente competentes. Bem formados, bem cuidados, né? Essa questão a gente supre quando elege bons assessores. Sim, por concurso. Tem presidente do Brasil aí que, pelo amor de Deus. Mas vamos avançar. A Constituição surge em 1988, nesse cenário de mudança direta, que sai da ditadura, sai do regime militar e entra no regime civil.
e cresce. Parece que aconteceu uma sede de mudanças tão grande que começamos a mudar demais ou mudar de menos e chega a 2018, não é? Eu digo a vocês, para cada sociedade há uma Constituição, Sim. não é? Por isso que ela não pode ser estanque. E eu digo, como é que ela chegou em 2018? Como é que está a Constituição Federal em 2018? Ela contempla o Brasil de 2018? Eu acho que ela contempla até um Brasil que está mais adiante de 2018. Na verdade, a sociedade brasileira, não por culpa própria, mas também por uma questão estrutural no nosso país, não conseguiu acompanhar, não conseguiu ainda entender, interpretar essa Constituição, aprender essa Constituição, porque, de fato, a gente tem um sistema educacional que não favorece isso. A gente tem um monopólio, praticamente um monopólio da mídia, né? Hoje são 6 grupos, mais ou menos, no Brasil, que dominam mais de 600 veículos de comunicação que estão por aí. Então, assim, a população brasileira, eu vejo que ela ainda está, infelizmente, muito aquém do texto constitucional. Ainda está muito distanciada do texto constitucional. O doutor Jorge Miranda, por exemplo, que é um professor lá de Lisboa, que é um dos pais da Constituição portuguesa, ele costuma falar que o sonho dele era que o português andasse com a cópia da Constituição no bolso. Entendeu? Que a Constituição fosse algo simples o suficiente e a população estivesse preparada para entender isso de forma que a norma constitucional fosse aplicável ali no cotidiano, todo dia, né? Nas questões dos direitos fundamentais, nas questões dos direitos trabalhistas, em todos os aspectos que ela regulamenta ali. Complementando, tem essa visão de que, e é importante frisar, não é que a gente esteja, como ele falou, e deixar claro, não é a quem, que a gente se não conseguisse alcançar a grandeza da nossa Constituição. E eu quero puxar para um lado mais técnico, eu acho que nós, juristas, não conseguimos ainda. A Constituição não é maioridade, a Constituição está nascendo ainda porque nós não sabemos interpretar a nossa Constituição. Nós temos falhas muito graves, nós estamos engatinhando. E nós, quando eu quero fazer minha culpa, advogados, promotores, juízes, todos, professores, todos nós, todos os juristas. Cidadão também, né? Mas é porque a obrigação... Eu creio que vocês, operadores do direito, tem sim, eu vou tirar a sua culpa agora, eu vou eximir da culpa. Mas o cidadão também, por menor que ele seja, ele tem que ter o interesse de saber da coisa. Ele tem que ter um interesse, mas ele confia em nós, porque é a nossa área de estudo. Sim, perfeito. Mas, por exemplo, eu vejo assim, a Constituição vai lá e criminaliza o racismo, por exemplo. E, infelizmente, o racismo é um dado da nossa sociedade que ainda não está extinto. E o cidadão pode exercer a Constituição no dia a dia da vida dela enquanto ela não toma atitudes racistas, né? Por exemplo. Essas questões mais diretas e mais simples, eu vejo que sim, é bem tranquilo. Direitos fundamentais, eu posso ir e vir e eu não vou permitir que ninguém me pare sem uma autorização. O que um cidadão pode fazer. Mas é porque a Constituição... ela é muito sutil. O direito constitucional ele é muito, muito sofisticado. Você tem questões que lidam com o poder, porque, por exemplo, o que a gente estava até debatendo antes sobre... e estamos há 100 anos discutindo isso, de Bobbio, se você tem direitos absolutos ou se não tem. Você vai encontrar em manuais dizendo que não tem, mas calma aí, e a escravidão. E calma aí. Coisas que estão sendo suscitadas há 200 anos e que ninguém pôs uma pá de cal. Ainda não há uma resposta definitiva para isso. Peraí, eu posso ser torturado? Isso, a minha integridade física não é um direito absoluto. Por quê? Porque, via de regra, eu não tenho direitos absolutos. Então, você tem questões jurídicas que precisam, sim, ser respondidas e que elas não estão em aberto desde agora. Elas estão em aberto há 100 anos, 200 anos. E que somente um operador é capaz de responder, de dar uma... Às vezes nem ele. Às vezes nem ele. Porque a vida é muito desafiadora, né? A Constituição, como a gente estava conversando antes do programa começar, ela deve ser enxergada como uma coisa viva. Porque imagina... A Constituição é viva. Porque a sociedade está viva, e ela tem que acompanhar a sociedade, então a Constituição tem que estar viva. Numa outra perspectiva, só para complementar dele, para mim, eu puxaria para o direito. Enquanto a sociedade se mantém, e modificando, o direito também se mantém. E não são excludentes essas ideias, elas são complementares. O direito vai sempre correndo atrás, né? Ele está sempre atrás. E é interessante isso aí, deixa eu interromper vocês mais uma vez. Claro. Alguém diz assim, que toda lei já nasce morta, não é? Porque quando vem ser regrado, virar lei,
já se faz há muito tempo. Eu não concordo tanto com isso. A perspectiva social de ser ou é assim, ou ela faz com que a sociedade tenha um avanço à frente, ou faz com que tenha um avanço atrás. Então, é justamente por isso que eu falo... Ou um pé atrás. Da sofisticação, porque às vezes, pô, como o João falou antes, você tem normas que a gente vai demorar séculos para alcançar. Por exemplo? Por exemplo, a questão do racismo. Por exemplo, o respeito à liberdade individual. Por exemplo, o meio ambiente, por exemplo, a questão de uma autoridade entender que ela não é superior a um cidadão. Ela é uma empregada daquele cidadão. Esse tipo de consciência, você vai demorar anos. Quando um cidadão qualquer, por mais maltrapilho, por mais pária que ele seja da sociedade, entra numa repartição pública, aquele cidadão ali, ele é chefe daquelas pessoas. Se você repetisse, e frisando o que todo mundo gostaria de ouvir, qualquer cidadão comum, ao entrar numa recepção, ele é chefe daquelas pessoas. E aí você tem razão, a norma não chega. Ainda não chegou. É o tipo de consciência que a gente busca e vai alcançar com o tempo, sim. Mas é uma questão de, não só de evolução social, como o João está defendendo, a evolução jurídica, porque é como a matemática, como as outras ciências. A gente vai descobrindo institutos, a gente vai aperfeiçoando pensamentos, retirando erros, e essas duas junções vão levar então você tem leis que vão hoje ser talvez alcançadas um dia, se conseguir, se não ficar sempre com um objetivo ao horizonte, porque é muito bom. Por exemplo, foi citada a ideia do Jorge Miranda, do Canotilho, as normas que eu com as devidas ressalvas ao professor. Eu estou acessando aqui, né? Eu estou acessando o BNC e a gente está ao vivo no BNC Play, no YouTube, e aqui no Facebook também. A nossa conversa está aqui, tá certo? O Conversa Franca de hoje é com João Vitor Girão, advogado, e Diego Dávila, que eu estou surpreso, não pelo que eles sabem, porque os caras são fera na coisa, não é? Mas pelo que a gente precisa saber. E eu estou acessando aqui o BNC, estamos já ao vivo no Facebook e também no BNC Play no YouTube. Você vai aqui, deixa a sua pergunta que a gente responde tranquilamente. Interaja conosco, participe desse programa. Estamos falando sobre 30 anos da Constituição Federal e eu volto a palavra para o doutor Diego Dávila, que estava com muita sapiência colocando as questões das normas que não chegam à população. Não falta muito, você tem deveres que não são cumpridos. Você tem, nem talvez o valor da Constituição a gente alcança, porque você tem questões hoje que o Supremo Tribunal Federal, por mais respeitável e sapiente que seja a nossa corte, trata a nossa Constituição de maneira não técnica. Você tem artigos mostrando isso. Você tem criadores de teorias que vêm ao Brasil e falam: olha, Supremo, vocês não sabem usar a minha teoria. Quem está falando fui eu que criei. E eu quero falar sobre isso. O Supremo, para mim, ele é um caso à parte. Eu quero deixar bem claro que, a não ser que você me prove o contrário, que não há ninguém acima, nem ao lado, nem atrás da Constituição. Você tem que estar dentro do regramento urbano, o constitucional. E então, você vê algumas decisões que vêm de cima para baixo, que fica na mente da população que o Supremo age deliberadamente da sua cabeça. Uhum. Explica para nós isso aí, porque o fulano soltou, o fulano prendeu e tal. Vamos começar pelo início. O Supremo pode agir fora da Constituição? Não, ninguém, nada pode agir fora da Constituição. Não há nada que possa... Mas o direito, apesar de uma perspectiva mais positivista e mais lógica que eu tenho, que ele é sim determinável, pelo menos, o que chama a atenção dos juristas não é a discordância. A discordância para a gente é uma coisa até comum. O que chama são os saltos. Se você tem uma linha de raciocínio e salta, isso torna polvorosa a juristas de qualquer matiz, de qualquer linha ideológica, de qualquer linha teórica. Para a gente, o que chama a atenção é o salto. É quando a justificativa daquele voto... Por quê? Porque se está falando na TV para uma população que realmente não tem conhecimento, mas há uma população que trabalha com isso e sabe que aquela justificativa que você está dando no julgamento é contrária ao que você está dizendo. Os autores, você tem casos do próprio Supremo Tribunal Federal citar autores
cuja teoria dos autores é contrária à conclusão que eles chegaram. Ele não consegue interpretar nem o autor que ele está se baseando nele. Eles conseguem, eles não são... Não conseguem? Não, eles conseguem. Consegue? Eu não dou a pecha para nenhum dos nossos juristas de ignorante. Sim. A gente não tem... A gente pode forçar, a gente pode... Mas eles saltam a coisa. Esse salto seria... A gente vai num plano reto de interpretação aqui, de repente ele inventa um... Isso, tem um autor que é o Dworkin, né, que ele tem um termo muito interessante para isso, que quando ele fala do romance em cadeia, né, ele fala que a interpretação constitucional ela tem um sentido, assim, ela vai de um lugar para outro lugar, e aí o que eu acho que tu estás falando é essa questão, quando de repente esse romance ele sofre uma ruptura ali, a pessoa faz um desvio de caminho que de repente já não faz mais sentido com a interpretação que o tribunal vinha dando. E aí cria um fosso na mente do cidadão comum. Não é? Porque parece uma coisa que não tem lógica. Quando na realidade o Supremo, eu perguntei no início, perguntei por perguntar, para poder suscitar uma pergunta lógica também. Ninguém está acima da Constituição e cabe ao Supremo, ele principalmente, resguardar a Constituição. Sim, ele é o principal. E aí a gente vê algumas decisões que não são... Porque a lei não precisa ser popular. A lei é a lei. A lei é a lei, gosta ou não gosta, a lei é a lei. Mas há umas questões a ser discutidas, por exemplo, eu não queria citar isso aqui, mas vamos trabalhar. A questão da prisão em segunda instância. Você tem questões, por exemplo, que você falou, a lei é a lei, ela não precisa ser popular. Na verdade, a Constituição é a norma que tem que ser mais antimajoritária que popular. Porque ela contraria o livre-arbítrio. A concepção que você dá quando eu dou o seu direito à liberdade, não é só que o seu colega do lado não pode ferir sua liberdade. Não é só que o Estado não pode ferir sua liberdade. Eu estou dizendo que toda a população brasileira, se ela resolver ferir sua liberdade, ela não pode. Os direitos fundamentais, as ideias constitucionais, ela tem essa força. Elas são oponíveis contra todos. Contra todos. Não há exceção. Por exemplo, eu não posso atingir sua integridade física, mesmo que eu salve a população brasileira toda. Eu não posso fazer isso. O seu direito fundamental não pode ser... Então, você tem ideias... O problema é quando os tribunais e os guardiões começam a fulanizar decisões, começam a tornar decisões específicas para determinados casos concretos. Isso você cria entre os juízes, você cria uma sensação, porque se eles estão fazendo, nós conhecemos a técnica, nós sabemos a técnica, não é a autoridade que dá a técnica a ninguém. A técnica do direito, você pode nunca nem ter entrado numa faculdade, desde que você sente e lê os livros, você vai aprender a técnica. É a famosa insegurança jurídica. E a insegurança jurídica que é causada quando a lei maior do país é tratada ao sabor das paixões. E eu perguntei sobre a questão da prisão em segunda instância, que está nesse debate no Brasil. Ela é correta? Bom, o que a Constituição diz é que a pessoa só vai poder ser presa depois que esgotarem os recursos, né? Então, assim, agora você enxerga uma contradição muito grande, porque, por exemplo, a situação do sistema punitivo do Brasil é uma esquizofrenia só, assim, você vê pessoas presas por muito tempo, às vezes sem sequer ter um julgamento, né? Às vezes sem ter feito nada, e aí, de repente, ao mesmo tempo, os políticos, as pessoas ricas no Brasil são mais poderosos, são inalcançáveis, né? Então, assim, existiu por muito tempo e agora parece que está começando a mudar no Brasil um sistema penal que só prendia gente pobre aqui. O sistema penal brasileiro, por muito tempo, não conseguia alcançar as pessoas com poder, as pessoas com mais posses, né? Então, você via sendo o ministro Luiz Roberto Barroso costuma se chatear muito com isso, né? Ele sempre fala, o que você mais vê é um adolescente preso com não sei quantos grãos de maconha no bolso e tal. E ao mesmo tempo os grandes tubarões aí do crime brasileiro de colarinho branco continuam soltos, né? Então a gente tem essa contradição muito grande para enfrentar e aí às vezes eu acho que para tentar chegar lá de uma forma até para agradar às vezes a própria população nesse calor todo de anticorrupção, a gente precisa mudar o Brasil, tem que tirar tudo que é corrupto, agora a gente precisa botar esse país para funcionar.
Então, eu acho que nesse momento, a prisão em segunda instância, ela veio quase que para dar uma resposta àquelas pessoas que estavam cansadas de ver os políticos, os criminosos de colarinho branco ali, saindo à vontade de todos os crimes que eles cometiam, né, da impunidade. Então, é uma questão setorial. Vamos dizer assim, mas não que eu concorde com isso. Momentâneo. eu estou tentando... Ainda assim, tentar. dando até uma resposta direta. Se diante da nossa Constituição é correta a prisão em segunda instância, não. Não. É simples. O Lula está preso corretamente? Não está, ninguém está. Por quê? Porque a nossa Constituição estabelece ninguém será preso após o trânsito em julgado. Fizeram um rebuliço teórico muito grande, citaram Dworkin para se justificar a prisão em segunda instância. Não me interessa se todos os países do mundo o que façam. O que a nossa Constituição diz é o seguinte: ninguém será preso ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Não é nem o trânsito julgado é depois que não cabe mais nenhum recurso. Isso. É o que a nossa Constituição... Vamos explicar para a população. Transitar julgado é quando depois se esgota todos os recursos. E está na segunda instância, ainda caberia uma terceira instância, portanto, e alguns recursos mais. E então, eu perguntei aqui para o doutor Diego Dávila, a prisão do Lula em segunda instância. E eu me sinto justa? até bem tranquilo para falar. Não é. Ela é bem tranquilo para falar, porque política e ideologicamente eu sou contrário. Mas isso é uma questão jurídica, isso é uma questão técnica. Aqui nós estamos para defender a lei. Eu não tenho que achar se eu gosto ou não do cidadão, do indivíduo. Do cidadão, porque eu estou tratando com a norma que limita o poder. Você pode ter a opinião que for, que a pessoa é uma crápula, tudo bem, eu não estou pedindo para que você goste do seu concidadão, eu estou pedindo para que você respeite os direitos constitucionais daquele cidadão. O João Vitor levantou a questão de que a segunda instância foi em função da grita da sociedade. Foi, mas... Não é? E, de repente, se a grita da sociedade é para fazer um linchamento em mim, e agora? Não, mas você tem ministros falando em seus votos isso. A sociedade... Querido, se fosse para você atender a sociedade, isso era um concurso de palmas. Isso era um concurso de popularidade. O direito não é isso. Principalmente o direito constitucional. Eles são direitos contra-majoritários. Eu queria pegar esse gancho para voltar um pouquinho no que a gente está falando com relação à teoria da Constituição, porque você vê lá que a Constituição de 88 ela funda o Estado democrático de direito, né? A regra da maioria, da democracia, ela é completamente essencial para a gente precisa dela até porque não há unanimidade em canto nenhum. Aqui nós três nessa sala não conseguimos chegar a uma unanimidade. Eu não consigo me entender ainda. A gente precisa de consenso, né? Então a regra da maioria ela é importantíssima, com certeza, ela é a essência da democracia. Mas o que o Diego falou, eu acho que é muito importante a gente deixar isso frisado aqui. O direito constitucional, por excelência, ele é o direito contra-majoritário, ele é o direito que vai equalizar os problemas deixados pela regra da maioria, porque a regra da maioria não é perfeita. Enquanto a maioria consegue estabelecer a vontade dela através dessa regra, existem as minorias ali. E a parte Estado Democrático de direito constitucional, ela é exatamente essa correção das arestas que ficam que são deixadas pela regra da maioria. Então, o nosso Tribunal Constitucional, o Supremo Tribunal Federal, ele realmente mais do que ninguém, mais do que todos, ele não tem que estar preocupado com a opinião popular a respeito das decisões dele. Eles têm que ser realmente os guardiões da Constituição, né? Porque se a gente não faz isso, a gente está traindo o voto que a gente tem. Às vezes falam, mas você é advogado, você defende isso porque você é advogado, né? Você quer o bem dos seus clientes. E é um pensamento até, um contrassenso, porque se amanhã você colocar pena de morte, meus honorários vão subir muito. Eu vou estar me beneficiando. Eu estou defendendo porque eu fiz todo jurista, independente da carreira que faz, as pessoas confiam em nós, na nossa técnica. E tem a questão da tua ética profissional e tem a questão, digamos assim, do teu sacerdócio. Isso, que eu acho tão bonito ver vocês lidando com o direito e fuçando, debruçado sobre os temas constitucionais e legais para poder defender uma pessoa ou contra-atacar alguma situação atípica. Sim, não é? E essa coisa é a parte bela da questão, que está acima de qualquer remuneração. E ninguém questiona, por exemplo, nenhum jurista vai questionar
fulano tem posição A totalmente esquerda, Beltrano B totalmente direita. Um embate sincero de ideias. Né? Juristas não vão... É o que a gente está acostumado. Não é ideologia, é lei. Não, mas não é nem isso. O que a gente se incomoda é com jeitinhos. Porque o direito, apesar de parecer complexo, apesar de parecer inalcançável como talvez as ciências exatas, as ciências duras, mas ele é sim um conjunto de postulados racionais. Eu posso te dizer sim quem está certo. Não é porque você ganhou uma toga, não é porque você ganhou tal contrato, não é porque que você está acima do direito. O que eu gosto muito de falar é que o direito me obriga a agir em contrário às minhas próprias opiniões. Quando em atividade você tem que julgar determinada pessoa, você tem que fazer... Não interessa, você se curva ao direito, e não é o direito que se curva a você. Perfeitamente. Acrescentar mais alguma coisa? Não, acho sobre que a questão da segunda instância? Porque a questão da segunda instância ficou muito debatida nesse período. E vai voltar o debate. E vai voltar, e alguém precisava explicar a questão com essa imparcialidade de vocês dois. E assim, parabéns, pra... parabéns pela colocação. Eu conheço as opiniões políticas de vocês e eu esperava essa grandeza da sua resposta. Pode continuar. Agora, só para pontuar isso aqui também. A Constituição ela tem princípios e regras, né? Ela tem normas que são abertas a uma interpretação muito ampla e que elas, na verdade, são feitas assim, abertas, para que elas sejam construídas no decorrer do tempo, né? Porque não há uma concordância exata sobre o que é aquilo na época que a Constituição foi promulgada. Então, os princípios eles são abertos. Agora, as regras da Constituição elas são fechadas e elas têm que ser aplicadas ali diretamente, que é o caso da... Isso que ele está falando é o que chama, por exemplo, que causa revolta, por exemplo, falar... Diego, um liberal, você está defendendo a não prisão de alguém... Primeiro que eu estou defendendo, e eu vou defender porque eu sou um jurista. Estou defendendo a lei. Estou defendendo a lei e acabou. Mas segundo, é o medo que causa isso. Porque o dispositivo que foi interpretado, eu preferia, eu acho que soltar todos os presos brasileiros do que causar insegurança. Porque ele é muito claro. Ficou insegurança na sociedade. Não, ele é muito claro. Ninguém será considerado... a gente não tem dúvida sobre nenhuma... É uma frase, ninguém tem... Se a gente altera isso, se o Supremo Tribunal Federal sente-se à vontade alterando algo tão claro como eu dizendo a minha camisa é branca, o meu terno é preto, é esse tipo de frase que eu alterei quando eu troquei a prisão em segunda instância. Eu neguei que essa mesa é branca. É esse tipo transformei essa mesa em negra e fiz as pessoas aceitarem que ela é negra. Porque as pessoas queriam, eu precisava de uma mesa negra, não me interessa, não está vendo, não tem... Quando eu passo a ter esse tipo de alteração do direito, isso é muito perigoso. Isso é porque, se eu posso fazer isso, eu posso fazer qualquer coisa. Ainda mais nesse caso em específico, né? Porque o Lula é uma figura histórica para o Brasil, assim. Aí aqui eu não estou querendo entrar em preferências políticas nem nada, mas eu acho que não só pela magnitude da figura do Lula para o Brasil, mas também por causa de outros tantos casos. E aí eu vou dar um exemplo, porque isso é um caso que realmente me deixa muito indignado. Naquele caso do Zezé Perrella, que encontraram um helicóptero com sei lá quantas toneladas de cocaína no sítio dele, o helicóptero no nome dele, e até hoje ele está lá no Senado, salvo engano, ele continua lá com o mandato dele. Para colocar... Deixa eu só falar ainda da segunda instância, que esquece a figura de quem está preso, mas veja bem, a insegurança que isso me causa. Sim. Entendeu? A insegurança que isso me causa. E aí volta na tua questão. E a insegurança que também nos causa essa questão. Né? Enquanto alguém falou aqui, foi um de vocês, que um cidadão com um menininho lá na periferia, que não vamos inocentá-lo também, está com 200 gramas de cocaína. Ele está na penitenciária, se não tiver como alcançar um defensor público, que são poucos, outra questão que ninguém tem que debater, talvez com mais profundidade no outro dia, porque para poder... A lei existe, todo mundo tem o direito à liberdade, a um defensor, mas não tem defensor. Aí o que acontece? O menino com esse celular furtado... Às vezes não se sabe nem que o rapaz está preso. Furtado, e o cara que está com os 15 quilos de cocaína está solto. É um país que nos deixa inseguro. Eu te interrompi para falar exatamente.
Eu falei como cidadão aqui, eu me sinto inseguro diante dessas interpretações de quem deveria resguardar a Constituição, resguardar a lei para nós. Me perdoe a fraqueza. Mas não há erro nessa insegurança, porque o tipo de norma que foi rasgada é o mesmo que diz, olha, ninguém será considerado culpado, é garantida a propriedade privada, é livre. São normas diretas, são normas que, se eu tenho normas muito mais complexas na Constituição, que poderiam, na interpretação do texto, ter dúvida. O problema de eu começar a rasgar normas simples. Simples, né? Que é, por exemplo, a questão da maioridade penal. É o beabá, ninguém deve ser preso enquanto não... Quando a Constituição diz que não será... ninguém com menor de 18 será considerado... poderá ser preso e tudo mais. Ela 213, 218, eu não recordo agora, ela é uma leitura muito mais complexa, o dispositivo, do que o do trânsito em julgado. É muito mais difícil eu compreender, dar aso a uma discussão, e é uma discussão que vai surgir agora. Vai surgir. E eu ia até perguntar isso para vocês. Como é que vocês enxergam a questão, como é que vocês interpretam a questão da diminuição da idade penal? Eu sou totalmente contrário. Então, já que os dois são contra, vai Vossa Excelência primeiro. Então, tá, a gente está vivendo um período de crise na segurança pública, né? Agora, como que se vai resolver isso? Oferecendo explicações simples para como o negócio funciona? Ah, não, vou prender mais gente, vou prender aquele lá que ainda não completou 18 anos porque ele está lá, ele não é inocente, ele já tem condições de entender o que ele está fazendo. Eu acho que isso é muito raso e não ataca a raiz do problema. E eu falo isso com muita tranquilidade também. A raiz do problema da segurança pública é a desigualdade social, é a questão das drogas que continuam criminalizadas numa guerra às drogas que é ineficiente, que não resolve nada. Então, assim, você está querendo só se afastar da resolução do problema. Vai aumentar a população carcerária, se isso acontecer, se aprovarem essa diminuição da maioridade penal. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que no senso comum sempre fazem para nós, que já está aqui. O indivíduo pode votar com 16 anos para escolher um presidente e não pode responder criminalmente pelos seus atos? Bom, até a questão do voto... E aqui nós estamos falando no BNC, nós estamos conversando aqui ao vivo no YouTube, no Facebook, com o doutor João Vitor, advogado, mestrando em História do Direito, e o Diego Dávila, que é constitucionalista. Mas continua, a maioridade penal a diminuição vai aumentar mais a população carcerária de um país que não sabe lidar com isso ainda, não é? E assim, o grande problema não é só isso, não é que vai aumentar a população carcerária, é o que o nosso sistema carcerário faz com essa população carcerária. Porque quando o indivíduo entra lá, às vezes ele roubou uma galinha, né? Como se costuma dizer já no jargão praticamente jurídico, é o ladrão de galinha. Entra lá no sistema carcerário e ele sai de lá um traficante de pós-graduado, né? Essa questão da pós-graduação também faz parte do jargão. Isso é uma discussão que precisa ser feita, porque você vai fechar um ciclo vicioso de aumento da população carcerária, aumento no punitivismo, as condições nos cárceres são as piores possíveis. Quando essa pessoa sair de lá não ressocializada, ela vai fazer o quê? Ela vai encontrar um trabalho? Ela vai encontrar uma oportunidade de se educar novamente? Uma sociedade para acolhê-la, né? Pois é. Então, assim, a questão é que não tem prisão perpétua no Brasil, não estou dizendo também que é para ter, mas a questão é que esse preso, um dia, se ele não morrer lá dentro, ele vai voltar para a sociedade, entendeu? E assim, é muito tranquilo falar, eu vou tomar outro viés, assim, vou até, com a licença, vou negar todas as questões sociais, para tentar tomar um viés jurídico. Vamos tentar no viés jurídico, todas as questões sociais. Porque há uma concordância entre nós dois. E o senhor vai lá com a questão do viés jurídico. E os dois concordam, são contra a diminuição da idade penal. Apesar, eu deixando de lado, eu tentando não utilizar nenhum argumento social, é muito fácil, uma questão muito simples de dizer que eu tenho que punir. Mas, gente, não, eu tenho que punir melhor. Eu tenho que ser mais técnico. Você abre qualquer mapa de crimes, de homicídios no Brasil,
você tem uma variante de 5% a 30%, 35%. 35% é o ápice da nossa melhor investigação. Isso não é encontrado em países desenvolvidos, onde você tem 60%, como é os Estados Unidos, você tem 85%, como chega a França, Inglaterra, de resolução de crime. Não, o que você está dizendo? Você está dizendo que no Brasil, a cada 100 pessoas, no melhor lugar que você tiver de investigação, você vai descobrir 30 que morreram. 70 vão continuar. E não há o que você pode colocar as leis mais rígidas carro do mundo. Que de cada 10 vezes que você aciona, 3 ele funciona só. 7 ele deixa no prego. Isso não existe. Claramente algo errado. Eu posso não saber dizer, eu posso ter explicação sociológica, eu posso ter explicação jurídica, eu posso ter qualquer... Mas alguma explicação eu tenho que ter. Porque não há milagres. No Brasil, a gente tem que parar com a mania de achar que legislação faz milagre. Não faz. Legislação, ela não se materializa no mundo. O que você percebeu no Brasil de hoje, as pessoas jogaram tudo para o Supremo a questão da corrupção. E viram a corrupção nos outros, não viram em si. Né? E esperaram que viesse lá da justiça a resolução do país, quando não vai vir da justiça a resolução do país. Não é? Lá é o fosso, vai vir da sociedade. Eu vou acrescentar mais uma coisa para vocês. A Constituição fez 30 anos no dia 5 de outubro de 2018, não é? Surgiu naquele calor de um país que estava no regime pesado, ditatorial, regime militar, vem para o regime civil, contemplava algumas situações. O Brasil cresceu porque a sociedade é dinâmica e essa dinamicidade também incorporou o texto constitucional. E algumas coisas que lá não previa e que hoje já é previsto. Por exemplo, a Constituição ela previa monopólios, não tem mais monopólios, quebrando monopólios. A Constituição não falava do casamento, da união estável entre pessoas do mesmo sexo, e fala. E a questão, e também eu acho que avançou muito os direitos das mulheres e do racismo. Como é que você vê essas mudanças no texto constitucional? Elas são bastante benéficas, mas a gente ainda tem muito a gente está bem aquém. Por exemplo, e eu recomendo a todos, a sustentação oral que o Luiz Roberto Barroso, que hoje é ministro, e eu preferia muito mais como advogado, mas que o Luiz Roberto Barroso faz na questão do casamento de pessoas do mesmo sexo, é uma aula de sofisticação em direito. É uma aula de como você deixa a idade da pedra do direito e interpreta, porque o dispositivo não falava isso. Mas o direito não... E isso tem que ser entendido. O direito, a norma, quando a gente fala uma regra ou um princípio, não se confunde com o texto. Nenhum jurista que só interpreta um texto, ele não é jurista de todo. A gente passa anos na faculdade para entender que aquilo que está escrito ali, você tem um compêndio, quando você está lendo um artigo, você tem todo o ordenamento jurídico do Brasil sendo utilizado naquele momento. Você está lendo aquele artigo, mas ele é criado, ele é moldado em referência a todos os outros artigos. Não existe, quando você aplica qualquer norma, e esse trabalho é hercúleo, do Orkin, para usar o doutrinador aqui, fala que é um trabalho de Hércules, mas você tem Kelsen falando também do sistema, de quando você aplica tudo. Por quê? Porque não é uma questão simples. E quando o Luiz Roberto Barroso faz a sustentação oral dele nessa questão, é o que ele faz. Ele aplica a um dispositivo o que não está escrito lá, dispositivo texto legal, o que não está escrito lá, mas o direito impõe que seja assim. Não é só a letra que marca, Então, todo o ordenamento. Todo o ordenamento jurídico. A Constituição se adequou à realidade e à necessidade do povo brasileiro. Né? É uma coisa bonita. Eu vi que você ficou emocionado. Eu diria até que ela sempre esteve lá, a gente que não sabia. Porque, por exemplo, o epicentro, né, dos direitos, das garantias fundamentais é a dignidade da pessoa humana. Então, se você partir da dignidade da pessoa humana, como você vai negar um direito a uma pessoa se casar, entendeu? Por mais que a letra da lei, a letra que marca aquele texto ali, esteja falando, só pode casamento entre homem e mulher, a gente tem que entender que isso foi uma construção da época e que, no entanto, outros dispositivos daquele mesmo ordenamento jurídico que conversam entre si já estavam ali para autorizar mudanças da leitura da Constituição. Entendeu? Uma das belezas do direito, ou do constitucionalismo que você citou no início, é que mesmo que o legislador escreva o que ele quer escrever, não é necessariamente o que vai ser o direito.
Perfeito. Ele pode escrever porque ele não tem esse poder. O direito está acima dele. E aí é o que a gente falou aqui sempre. A Constituição de 88 servia para o Brasil de 88. A Constituição Federal do Brasil de 2018, que está naquele mesmo livro, é completamente, alguma coisa completamente diferente daquela lei, porque o país mudou completamente também, não é? E eu digo, a última questão é a questão do regime de cotas. As cotas fazem justiça ou reparam um dano com outro dano? À vontade, não pode complementar à vontade. Porque assim, em um momento a gente estava falando sobre a questão da prisão em segunda instância. Existe uma norma que fala especificamente que não pode ninguém ser preso até o trânsito em julgado. Isso é uma norma que se você ampliar o sentido dela, você vai ampliar para prejudicar uma pessoa. Agora, se você amplia uma norma como a do casamento, que dizia que o casamento só era permitido entre homem e mulher, você está ampliando o sentido daquela norma para beneficiar um grupo social. E existe esse princípio, você não pode dar uma interpretação ampliativa para algo que é certo, para algo que é exato, quando é para prejudicar. Isso é um princípio jurídico que precisa ser colocado aqui para que a gente não pareça entrar em contradição, né? Sim. Perfeito. E isso no senso comum e a lei não pode entrar de forma nenhuma para prejudicar, né? Não sei que você seja contrário a ela. Não, isso é um princípio comum no direito, isso é um princípio advindo da lógica. Advindo da lógica. Da questão de exceção e de regras. E eu falei da questão do sistema de cotas. Faz justiça ou não faz justiça? Eu acredito, pela conversa, a gente vai divergir nessa. E eu vou fazer tudo para que esses copos não saiam voando aqui. E eu estou no BNC Play conversando com o doutor Diego Dávila e com o doutor João Vitor Girão, recebendo essa aula de Constituição e essa aula de cidadania. Porque falar de Constituição é falar de Constituição, cidadania, é falar de cidadania. Começa você, por favor. Eu acredito que a gente tem... eu vou deixar para o João falar a parte social e da importância social. Eu vou começar pela ressalva. O meu medo das cotas, o meu medo de... A gente tem, na Constituição tem no artigo 19... 2 ou 3, são uma das 3 proibições diretas que a gente tem para a União Federal, para os estados e para os municípios. É criar preferências e distinções entre brasileiros. E é claro que eu reconheço, e o João, eu sei que vai explicar isso muito bem, as necessidades dessas distinções, de eu não poder. Mas o meu medo é que a partir do momento que eu começo a criar distinções, por exemplo, das cotas, eu não sei quais tu concorda ainda, se tu concorda com todas, mas uma cota social acho que a gente não é a mais tranquila. Vamos falar da questão da universidade, do PNI. É uma cota social, é mais tranquila. O meu problema é que se eu comecei a criar essa distinção agora, nada impede que, por exemplo, agora, com a troca de governo, eu crie outro critério. Coloque, sei lá, parente de militares, se eu quiser. Por quê? Porque eu abri mão da norma que negava qualquer distinção. Se nega, eu posso criar o que eu quiser. E essa é a complexidade do direito, por exemplo. É uma boa intenção até. Eu por princípio, não concordo, mas eu consigo entender a finalidade que você tem. Mas o problema é que o direito, você puxa um fio, vem outros 10. Não há... E isso a gente tem que ter... Sejam as questões jurídicas... O resultado que a gente quiser no direito. Você tem que entender. Puxou um fio, vão modificar tudo. Porque vem aquele discurso assim, vamos privilegiar uma raça em detrimento a outra, porque o cara sofreu escravidão no século XIX. Sim, não é justo que eu pague aqui no século XXI tomando a minha vaga. Quem escravizou tataravô do fulano foi um senhor de engenho em 1822 que acabou, 1888, que acabou a escravidão no Brasil, e coloca aí 100 anos mais atrás, 1788, quem escravizou tataravô do fulano foi um senhor de engenho, não fui eu, que moro na mesma rua, que estudei na mesma escola pública que ele, e eu sou branco e ele é negro, e ele levou a minha vaga com menos ponto.
não é? É um discurso que a gente ouve. Então, eu trago aqui para vocês Não, o que a sociedade fala aí fora. E já ouvi sua opinião. Quiser continuar, pode continuar. Até assumir isso para colocar o contraponto. Assumir a ideia que, por princípio, por exemplo, eu dei um argumento jurídico, mas por princípio eu sou contra a distinção mesmo de cotas. Sim. E você tem, e qualquer que seja o critério utilizado, eu sou, principalmente para o ensino superior, a Constituição ela é bem clara sobre a capacidade, quando ela fala de ensino superior, e tem um argumento contrário. Você tem um argumento que eu acho que você vai expor, que é, por exemplo, eu não acho que você pode ser responsabilizada pela história, eu entendo sua responsabilização. Pelos erros históricos. Isso, né, eu não acho que eu posso usar seus direitos, eu tenho uma limitação, uma restrição até muito grande, até onde eu posso usar seus direitos para corrigir erros históricos. Eu tenho essa limitação por base ideológica, por base fundamental. Tem a questão jurídica que fica no nosso meio, mas agora... Eu acho, vou dar ressalva aqui em você, acho interessante o seu posicionamento, quando você coloca na tua vivência a lei acima de tudo, não é? Você foi favorável, foi contra a prisão do Lula, que ideologicamente é contra essa situação. E aí a gente vê quando é bom ver um cidadão imparcial falando. Quando você sai das paixões e entra no que está escrito na Constituição. Eu acho muito legal isso aí. Eu agradeço, mas porque eu não consigo ver. Sim. O direito é um negócio tão bonito, complexo, tão difícil, eu não consigo me ver querendo tiranizar o direito. Eu sou menor que ele. Perfeito. E agora eu vou ouvir, com certeza é um contraponto aqui. Você é contra ou a favor da cota? Eu sou a favor, mas assim, eu quero dizer que eu não sou a favor de um programa de cota eterno. Eu acho que a cota, politicamente falando, ela vem de forma paralela a todo um crescimento que deveria acontecer e que infelizmente a gente não está vendo acontecer, né? Ou seja, ao lado das cotas, precisa ter um investimento e uma organização muito maior do sistema educacional brasileiro, por exemplo. No Sistema Único de Educação, por exemplo, vamos colocar assim, que nunca foi feito. Tentou-se universalizar o ensino e isso até que conseguiu chegar em números fantásticos com relação aos quais a gente pode comemorar, mas a gente também não pode dizer que chegou para todos os lugares, que chegou para todas as pessoas. E enquanto isso acontecer, eu vejo as cotas como uma política necessária porque ela vai dar meios para que essas pessoas, às quais a regra ainda não chegou, possam galgar espaços na sociedade, porque a nossa Constituição também diz que um dos objetivos da República Federativa do Brasil é erradicar a pobreza e as desigualdades, né? E também tem o princípio da solidariedade, assim. Então, não é porque eu não fui o senhor que escravizou o negro que eu vou simplesmente falar, te vira aí, meu amigão. Infelizmente eu não posso fazer nada contigo. Se a história for desfavorável a ti, vai lá, dá teu jeito, trabalha de manhã, estuda de tarde, estuda à noite, faz o que tu puder fazer e chega lá. Até porque a gente sabe muito bem que existe uma diferença material entre as pessoas, né? Por mais que nós todos sejamos iguais perante a lei, nós temos as nossas diferenças reais, as nossas diferenças materiais. Então, enquanto eu, aqui do alto dos meus privilégios, pude estudar lá numa escola particular, pude fazer um cursinho para passar lá no vestibular da UFAM, tem uma pessoa da mesma idade que eu e que tem os mesmos direitos que eu, que não vai conseguir chegar no mesmo lugar porque ela não tem as mesmas condições. Perfeito. Então, assim, por mais que não tenha sido eu, por que eu não vou me solidarizar com isso? A gente não quer construir um país mais justo? Então, nós estamos aqui vendo que, por essa ótica, é da reparação e não do benefício. Não sai de privilégio. Não, privilégio é o que a gente está tentando quebrar com as cotas. Uma reparação. Mas é uma polêmica muito boa. É muito boa porque quando eu coloco o que foi me passado aqui, que o indivíduo mora na mesma rua, na mesma situação financeira, que o indivíduo, apesar de não ter sido senhor de engenho, mas o pai foi colono, foi lavrador, e a mãe também, e a moça foi filha de escravo e tal, estão na mesma... que o Brasil só existe duas classes, pobre e rico. Quem foi pobre vai ser pobre, quem foi rico vai ser rico. Isso era o Brasil colônia. E essa herança foi passada para nós. Então, tanto o rapaz que veio branco como o que veio negro veio numa situação igual, desfavorável. E quando a cota chega, que atinge essas duas pessoas, parece-me que há aí uma coisa que deve ser debatida.
tá certo? Mas na questão da reparação, a pátria tem que reparar os seus danos, sim. E aí vem o lado bom da coisa. Então, cada coisa vai se colocando de uma maneira. Mas você está a fim de falar alguma coisa. Não, é porque a complexidade disso é tão grande. É complexo mesmo. Porque, por exemplo, independente se a gente toma um partido das cotas ou não, você não tem a questão só de eu permitir as cotas, você tem como eu vou, o critério que eu vou usar. Então, isso talvez seja a maior mensagem para a questão de constituição de direito, é o grau de complexidade. Isso não é simples. Às vezes parece, e ultimamente tem parecido muito, que é briga de torcida. Por exemplo, qualquer pessoa achou um jornal na rua, viu uma notícia e tem uma opinião jurídica. O direito, ele tem isso porque ele está impregnado na vida das pessoas e todo mundo acha. O direito é bom senso, no fim das contas. Né? Ele deveria ser. Aí de nós, quando o direito não for o bom senso. Mas o que eu chamo a atenção é da necessidade de técnica. Nós temos a necessidade de pensar. Isso não vai surgir do nada. A nossa Constituição, a gente não conseguiu aplicar a nossa Constituição, voltando a falar dos 30 anos dela. A gente está muito aquém em todos os aspectos. Seja num tipo de corrente mais social, como eu acredito que seja a do João, num tipo de corrente mais lógico-jurídica, que seja a minha. Nenhum dos dois está satisfeito, nenhum dos dois está... Ninguém vai ficar satisfeito. Na realidade, o que a gente percebe é que tanto o sistema de cotas, como a legalização das drogas que eu colocar, não tem mais tempo, infelizmente, a questão do aborto, a gente que vê o debate da sociedade, mas não com a intenção de prejudicar ou levar vantagem. Essa que é a parte boa da Constituição. Todo mundo quer colocar o seu direito lá porque quer assegurar alguma coisa. Então, a Constituição parece-me que ela cumpre o seu papel. Eu estou percebendo dessa forma. A Constituição ela tem abertura para que a gente coloque os nossos direitos. Ela cumpre seu papel, mas tem que ser lembrado que ela é posta em prática por nós. E nós nem sempre cumprimos. É a questão. Eu quero agradecer aqui a participação de vocês e dizer que foi muito bom conversar com os senhores. Esta conversa sobre os 30 anos da Constituição Federal, que fez 30 anos agora, dia 5 de outubro, não é? E de qualquer forma, tanto faz, pelo olhar da injustiça ou da justiça social, pelo olhar da lei mais estanque, o que eu vejo no ordenamento jurídico do Brasil foi um ordenamento construído para alavancar um país. E o Brasil crescerá ainda mais com essa Constituição, será? Com certeza. Eu sou uma das pessoas que defendo a nossa atual Constituição. Eu não me comovo com caminhos mais simples, mas a nossa Constituição é complexa, mas vale a pena defender. Vale a pena Doutor Diego Dávila, agradeço a participação aqui, seja sempre bem-vindo ao BNC. Obrigado, eu que agradeço. Tá? Beleza. Doutor Diego, o Brasil cresce com a Constituição, ela é justa e necessária? Ela é justa, necessária, ela trouxe direitos trabalhistas, né, para a nossa população, ela trouxe direitos de liberdades públicas, trouxe o nosso direito de se expressar livremente, de se manifestar, de ter as nossas crenças filosóficas e religiosas, né? Ela trouxe o Sistema Único de Saúde, ela trouxe muitos avanços sociais. E, para além disso, ela trouxe um sistema jurídico bem desenhado também, que se for cumprido e se for cada vez mais estudado, vai levar a nossa sociedade a dar saltos ainda maiores. Então, eu acho que nós estamos aqui numa oportunidade linda mesmo de comemorar esses 30 anos, mas mais importante do que comemorar, eu acho que é necessário a gente refletir sobre os desafios que estão aí pela frente, sabendo que a gente pode contar com ela, sabendo que a gente pode contar com o Poder Judiciário, apesar de desmandos aqui e ali, né? Doutor João Vitor Girão, muito obrigado. Agradeço aos dois mais uma vez por terem vindo aqui. Agradeço você que participou conosco pelo YouTube, no BNC Play, mandou suas perguntas. Eu usei umas aqui no geralzão, posso responder aos outros depois. E também pelo nosso Facebook BNC. Você vai direto lá e compartilha, assiste, passa adiante. No YouTube você se inscreve, dá seu like e visualiza, que é muito importante falar de um tema que diz respeito a todos nós, que é o que norteia a nossa vida nesse país maravilhoso que é o Brasil. Eu continuo sendo constitucionalista, gosto da Constituição, continuo sendo democrático, gosto da democracia. Esse debate é que vai fazer o Brasil crescer. Conversa Franca acontece sempre nas segundas e quintas-feiras, às 19 horas, e eu espero vocês aqui na próxima segunda. Um forte abraço, um bom final de semana a todos e até lá.